Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre teias alimentares. Na aula passada, nós estudamos as cadeias. Agora são as teias, mas não é teia de aranha, certo? Acompanhem comigo. Então, vejam lá. Nós temos a cadeia alimentar, que é a sequência dos seres vivos que dependem um dos outros para se alimentar. Vejam aqui que nós temos aqui, ó, a plantinha, que é o produtor, que precisa de quem? Do sol para poder se desenvolver e crescer. Aí o gafanhoto se alimenta da plantinha. O gafanhoto é comido pelo sapo, que é um consumidor secundário. Depois ele passa a ser comido pela cobra. Então, a cadeia, ela é uma sequência. Agora nós vamos falar da teia alimentar. A teia alimentar, ela representa as relações entre os organismos num ecossistema. Quer dizer, a cadeia e a teia, elas estão entrelaçadas. Uma está dentro da outra. Mas como assim? Por exemplo, então, como eu falei na cadeia, existe uma sequência para ser seguida. Um ser depende do outro para viver, né? E para se alimentar. E na teia, não é nesta sequência. Por exemplo, eu tenho aqui a planta, o bode come a planta, mas daí eu tenho lá que o leão também pode comer o bode, né? Ou que a cobra come a coruja. A gente vai entender isso mais para frente. Acompanhem comigo. Vejam aqui. Aqui eu coloquei a foto da nossa apostila para eu poder ajudar vocês a realizarem a atividade. Porque lá diz assim: identifique 3 cadeias alimentares desta imagem. O que nós temos nessa imagem? Nós temos a gramínea, né? Que é a plantinha. Temos o cervo do Pantanal, temos o gavião real, temos a cobra jararaca, temos a arara azul, os decompositores lá embaixo, né? Com os fungos, e temos também a plantinha que é o buriti, certo? Então, a atividade pede para nós fazer o quê? Identificar 3 cadeias. Então, acompanhem comigo. Quais são as 3 cadeias que eu consigo identificar aqui nesta imagem? Eu posso pegar a gramínea. Daí, quem que come a gramínea? O cervo. E o cervo é comido por quem? Pela cobra jararaca. Então, aqui eu consegui identificar uma cadeia alimentar. Vamos identificar mais uma. Peguei novamente a gramínea, que é comida pelo cervo, e o cervo também vai ser comido por quem? Pelo gavião. Sim, porque a hora que ele morrer, o gavião vem ali e vai comer os pedaços dele, certo? Aí eu tenho também outra cadeia, que é o gavião. O gavião come quem? O buriti, né? E o buriti também é comido por quem? Pela arara. E a arara vai ser comida pela jararaca. E a cobra jararaca vai ser comida pelo gavião. Então, eu consegui identificar 3 cadeias aqui com vocês, certo? Espero ter ajudado na atividade para vocês poderem entender. Agora, vejam aqui comigo. Quando eu falei que a gente ia entender mais para frente a diferença entre teia e cadeia. Então, vejam lá. Para que os seres vivos sobrevivam em uma teia, é importante que ela se mantenha em equilíbrio. Isto é, se um dos seres vivos desaparecer ou aumentar, vai ocorrer o quê? Um desequilíbrio, certo? Por exemplo, se os gaviões desaparecerem, o número de serpentes aumenta. Assim, a serpente vai ter que se alimentar de outro ser vivo.
Então, aqui nós saímos da cadeia alimentar e entramos aonde? Na teia. Porque como falou ali, se o gavião desaparecer, digamos que o gavião entre em extinção, o número de cobras vai aumentar. Aí a cobra não vai ter o gavião para ela comer. O que a cobra vai ter que fazer? Vai ter que comer, procurar outro tipo de alimento, outro ser para ela se alimentar e para ela poder sobreviver. Então, aí vai ocorrer o quê? Um desequilíbrio. E isso está dentro da onde? Dentro da teia alimentar, certo? Vejam lá. Então, nós temos, deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí. As ações dos seres humanos no ambiente são as principais causas de desequilíbrio, né? O desmatamento, a caça, a pesca, sem controle nenhum, e causa um enorme prejuízo aos seres que vivem em determinadas áreas. Lembram que determinada época do ano nós temos a chamada piracema? Por quê? Porque é a época em que os peixes se reproduzem. Então, nesta época do ano, não pode pescar. Por quê? Porque tem que esperar os peixes se reproduzir. Porque se pescar nessa época, a gente vai estar o quê? Retirando todos os peixes da água e não vai dar a chance deles se reproduzirem. E se isso acontecer sempre, não vai mais ter peixes, né? Então, temos que respeitar essa época. E como disse ali, o próprio homem causa o desequilíbrio. Quando o homem coloca fogo numa floresta ou em algum determinado local, todos os seres que vivem ali, eles fazem o quê? Eles fogem para poder sobreviver. Eles tentam procurar abrigo em outros locais. E muitos deles acabam morrendo. E isso vem causar um desequilíbrio naquela região. O lixo acumulado também, que é jogado nos mares, isso também causa um desequilíbrio. Por quê? Porque em vez do peixe fazer lá a sua cadeia alimentar dentro do mar, muitos deles vão engolir o quê? Sujeira, né? Garrafas que é jogado dentro do mar, e isso vai causar o quê? A morte dos animais marítimos, certo? E, consequentemente, o desequilíbrio. Joia, pessoal? Então, aqui nós concluímos a nossa segunda apostila, né? O volume 2, e concluímos o capítulo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, na nossa aula online, ou me envia por e-mail, tá joia? Estou com muita saudade, um grande beijo e até a próxima!